Então, no caso, no momento em que há o diagnóstico, dali para frente a pessoa pode ter essa qualidade de vida melhor nos olhos ou não? Continua diminuindo? Olha, o problema é esse. No glaucoma, o que a pessoa perdeu de visão, a gente não consegue recuperar com o tratamento. Então, esse é o grande problema do glaucoma e a nossa grande luta para a prevenção mesmo da doença e, assim, tentar mais prevenir do que tratar. Porque o que acontece? Quando a pessoa já chega com glaucoma muito avançado, que ela já teve uma perda grande visual, a gente consegue estabilizar a doença onde está, com colírios, que a gente chama de colírios hipotensores, que são colírios que baixam a pressão dos olhos, ou se o tratamento com colírio não resolver, a própria cirurgia que cria uma via falsa para a saída desse líquido do olho. O grande problema é o líquido que não tem para onde sair. Ele é produzido e ele não tem, assim, a drenagem dele fica um pouco deficiente, então ele começa a acumular dentro do olho e começa a aumentar a pressão. Então, assim, a gente fala com os pacientes, olha, a gente tem como estacionar a doença, tentar fazê-la parar onde ela está, mas tudo que você perdeu de visão, a gente não consegue recuperar. Então, por isso que é uma doença tão importante de ser debatida. Mas só de parar já é um grande ganho para a pessoa. Com certeza, né? Porque se ela fosse perder a visão, por exemplo, imagina uma pessoa de 50 anos de idade, descobre essa doença. Qual que seria a projeção para ela perder a visão, por exemplo? Deixa eu só segurar essa pergunta do Jean, talvez seja a mesma que está do telespectador, que já está, mas o assunto está interessantíssimo, então o pessoal está ligado. Pois não. Então vamos segurar essa pergunta junto. Alô? Oi, Maurício. Olá, com quem eu falo? Eliane, não é mera coincidência. Tudo bem, Eliane? Feliz Natal, Ano Novo, tudo de bom para vocês, muita paz, que Jesus continue abençoando todos vocês. Amém. Eliane, eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Aliás, esse programa de tudo um pouco, ele é de tudo muito para mim, que tudo que você fala aí tem a ver. Muito bom, Vice. Eliane, a doutora Juliana, apesar de ela ser oftalmologista, ela é toda ouvidos para você agora, tá bom? Doutora, é o seguinte, eu fui no hospital e eu descobri que eu tenho drusa nos dois olhos. Desculpa, eu não ouvi. Tem drusas. Drusa. Nos dois olhos. O nome certo é esse mesmo? Drusa. É isso mesmo, tá correto. Isso Ainda bem mesmo. que ela está aqui para traduzir para a gente. Não estou ouvindo não, mas ok. E eu tenho ido, aliás, eu ia de 6 em 6 meses para fazer o exame, fazer o campo visual, pressão dos olhos e tudo. E o médico falou que sempre, que estava tudo igual, que não tinha sido nada alterado. Só que um dia desse eu senti uma coisa, sabe quando a gente fixa numa imagem, e fica aquele troço, quando a gente abre os olhos, fica tudo embaralhado, aquele negócio caindo. Eu acordei, parece que a casa estava toda caindo em cima de mim, sabe, as paredes. Eu não conseguia olhar nem para um lado e nem para o outro, aquela coisa mais horrível do mundo. E eu continuei sentindo muita zonzeira todo dia, sem cessar, 24 horas por dia. Me falaram que era do ouvido, porque eu tenho um tímpano perfurado também, para variar. E eu não tinha diabetes, agora eu já tenho. E a minha idade é 53 anos. Aí, eu não sei se essa zonzeira que eu sinto 24 horas, ela é desse problema dos olhos, porque do ouvido eu acredito que não seja, porque labirintite roda. E eu não rodo, parece que eu estou num terremoto todo dia, balançando. Eliane, peraí que é muita informação para a doutora. O que significa essa drusa? O que você está conseguindo entender? Tem cirurgia? O que é que pode ser feito? Eliane, a doutora vai... Eu não sei mais a quem procurar, entendeu? Que médico recorrer e o que fazer. A resposta que todo mundo me dá é que eu sou obrigada a conviver com isso. Eliane, você está me escutando? E eu fico doida, perdida. Só Jesus na minha vida, viu, Maurício? Amém. A Eliane, a doutora vai responder para você e você vai... A doutora vai responder todas as suas perguntas e você vai ficar aí assistindo a gente pela televisão. A gente quer agradecer a sua participação. Deus abençoe você, Eliane. Antes explica mais o que é drusas, né? Porque eu fiquei curioso para saber. Na verdade, a Eliane entrou num assunto aí que não é glaucoma, né? As drusas, elas são umas alterações. Ela já está fazendo uma consulta completa.
Não, estou à disposição. Mas as drusas, elas são alterações que podem dar no fundo do olho, que tem a ver com a degeneração macular. Degeneração macular é uma outra doença que faz parte do processo de envelhecimento do olho. Algumas pessoas podem ou não ter essa doença, né? Assim, com a idade avançada, principalmente. E as drusas, falando de um modo muito grosseiro, é como se fosse uma incapacidade do olho de depurar todo o lixo que é produzido no olho, digamos assim. Então, a gente tem um metabolismo no olho, a retina, que é o nosso tecido, que a gente chama de neural, que fornece as informações para o cérebro, ela produz por dia as substâncias que têm que ser despejadas para fora do olho. Então, as drusas nada mais são do que uma incapacidade mesmo de despejar essas substâncias ruins para fora do olho e um acúmulo dessas substâncias justamente na região de nossa, assim, que a gente chama de região macular, que é a nossa região que a gente enxerga detalhes, de cores, de formas. Então, isso acaba prejudicando a visão central mesmo. E não necessariamente causa o glaucoma nesse caso? Não, aí não tem nada a ver com o glaucoma. As drusas, o que pode causar, né, a degeneração macular, é realmente uma distorção, a gente chama de dismorfopsia, ou seja, uma parede que é lisa, ela parece um pouco ondulada, né, um quadrado, ele fica um pouco torto. Então, parte do que a Eliane falou, ela tem razão, não deixa a pessoa tonta, mas deixa, assim, altera a cor dos objetos, a forma dos objetos, e isso sim pode ser um sinal de degeneração macular. O que a gente pode fazer nesse caso é tomar umas vitaminas que a gente chama de antioxidantes, que ajudam muito na degeneração macular para prevenir o avanço da doença, mas da mesma forma que o glaucoma a gente não consegue recuperar o que foi perdido. Tudo, né? Então teria que examiná-la para ver a questão dessa tonteira, né, Eliane, que você falou que está tendo, porque eu não acredito que seja só da degeneração macular. Ela pode contribuir, mas não ser o único fator causal disso aí, não. Agora eu queria ouvir a resposta da pergunta, mas eu esqueci qual foi a pergunta que eu fiz. Alguém lembra qual foi a pergunta que eu fiz? Bom, vamos adiante. Eu só quero lembrar, enquanto já lembra, que você pode participar ao vivo, assim como a Eliane, assim como a Nélia, que ligaram para cá, 3253-3320. Você desculpa, gente, eu ia chamar, daí você começou a pergunta e a produção estava, tem que entrar porque ela está esperando há muito tempo. Então, por isso nós colocamos a Eliane para te perguntar. Então, eu vou fazer outra pergunta enquanto meu cérebro processa a informação aqui. Com relação ao tratamento, por exemplo, o tratamento ele é para a vida toda, então. Isso. Descobriu o glaucoma, vai ser um dependente de colírio, mas é só colírio ou tem que tomar algum medicamento também ou não? Só colírio também, já. Então, assim, as pessoas costumam ter uma ideia de que o remédio, ele é, assim, provisório. É só para melhorar aquilo naquele momento. E não, o tratamento para o glaucoma a gente compara muito com o tratamento da hipertensão arterial, né, ou da pressão alta. Porque a pessoa não sente nada e a gente tem que convencê-la que ela vai ter que usar um colírio para o resto da vida para tratar aquela pressão intraocular, sendo que ela não sente nada nos olhos. É a mesma coisa da pressão arterial. A pessoa que é hipertensa, ela não sente nada, mas a gente tem que convencê-la que ela vai ter que tomar um remédio para a vida toda para diminuir aquela pressão arterial. Então, é muito difícil, às vezes, a gente convencer o paciente, porque como ele não sente nada, ele fala, para que eu vou comprar um colírio, sendo que eu não sinto nada na vista, minha visão é excelente. Então, essa questão da prevenção, né, da gente, assim, conversar muito com o paciente das alterações ao longo prazo. É mais um trabalho psicológico, do impacto inclusive, que vai ter social para a vida dela, né, essa perda visual, tentar convencê-la de que é necessário pingar esse colírio para o resto da vida. Doutora, só um minutinho. Você está fazendo sucesso aqui no nosso programa, que todo mundo está ligando querendo falar com você. Temos a Marta, da região de Venda Nova, não é isso? Marta? Oi. Olá, Marta, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa e fique à vontade para perguntar para a doutora. Tá bom, obrigada. De tudo pouco tem sido tudo, viu? Doutora, bom dia. Bom dia. O meu filho tem 6 anos e eu levei ele ao oftalmologista só para constar, o meu pai tem glaucoma. E aí ele não conseguiu fazer o exame do campo visual, né? Sim. E aí o médico notou uma alteração no olho dele, até pediu que eu e meu marido fizéssemos também o mesmo exame, e ele percebeu que a mesma alteração que tem no olho do Bernardo tem no olho do meu marido. Aí nós repetimos esse ano de novo e os exames não alteraram, não. Continuaram as mesmas coisas do exame anterior.
E ele ainda tem ele falou que pode ser que tenha. Aí eu tô assim, a gente fica preocupado como mãe, né? E aí eu queria saber se só mesmo esse exame do campo que pode confirmar. Sim, não é só o exame do campo visual que pode confirmar. Então, assim, tem vários outros exames, né? O próprio fundo de olho, que ele já deve ter feito, a medida da pressão intraocular. Agora, ele tem 6 anos de idade, não é isso? Isso. Nas crianças com 6 anos de idade, a gente tem um grande problema, que é a referência do que é uma pressão normal no olho de uma criança. Porque é um olho mais elástico, então a gente não consegue comparar muito a pressão de uma criança com a referência do que seria uma pressão normal no adulto. Eu acho que o seu caso é muito parecido com o primeiro caso que a gente viu aqui no programa. Me parece que o oftalmologista suspeitou, mas não confirmou o diagnóstico. Não, o campo visual, ele é um exame super importante, mas em criança ele realmente é inviável, porque é um exame difícil de ser realizado. Então a criança ela não entende, mas não é pela falta do exame que a gente não possa confirmar ou descartar ou suspeitar da doença. Então, nesse caso que teve a suspeita, eu acho que é o acompanhamento mesmo que tem que ser feito anual. Tem história familiar, ou seja, o seu pai tinha, então é uma criança que tem que ser acompanhada mais de perto, mas eu repito, não é muito comum glaucoma nessa idade, de 6 anos de idade. Existe sim o glaucoma infantil, mas é muito raro nessa idade. Então eu acho que é só fazer mesmo um controle oftalmológico normal e aquela foto do fundo de olho que eu citei, que chama retinografia, que é pra gente sempre comparar como o nervo dele era esse ano e como vai ser ano que vem, pra gente ver se tá tendo alguma mudança sugestiva de glaucoma. Tá bem? Tá bem, então tá. Muito bem, obrigado, viu, Marta? Viu? Um Feliz Natal e um ano muito Pra você também. Pra você também.